nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, mais um culto na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus, né? Deus se manifesta em cada momento. Vamos passar para a palavra aqui. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12. Eu vou orando aqui. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, eu peço neste momento, Jesus, Pai, opera com o Teu poder, eu peço a Ti, em nome de Jesus, tira todo ladrão da palavra, Deus, tudo aquilo que quer roubar nós de escutarmos, de entendermos a Tua palavra, Deus, abençoa de maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Conforme a gente vai meditando, Deus vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento. No versículo 12 diz assim, só esse versículo, tá? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que eu preciso entender? Eu quero trazer para nós, a gente já falou várias vezes desse versículo aqui, muito conhecido. O que nós precisamos entender? Que a oração é algo que vai parar direto no céu. Olha só, vamos devagarzinho aqui. Então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Irmãos, às vezes tem situação que eu quero mudar com a minha força. A gente vai ver vários trechos aqui de situações e nós muitas vezes queremos mudar com a nossa força, não vai. Mas a oração, o anjo, aqui foi uma ocasião de batalha, que o anjo vai falar que ele ficou 21 dias, estava tendo uma batalha no mundo espiritual, os demônios lá que comandavam a Pérsia lá, estava prendendo ele teve que pedir ajuda para Miguel. Irmãos, o que nós precisamos entender? A oração é algo extraordinário. Às vezes, a gente abre a boca para falar com Deus e acha que está falando assim, sabe? É mais ou menos assim, você tem você conversa com uma pessoa e você conversa de um jeito. Eu converso com o Floresvaldo de um jeito, converso com o pastor de um jeito, a Eugênia, a Sueli. Então nós temos a nossa maneira de comunicação. Se você vai falar, por exemplo, com o governador, com o prefeito aqui de Carapicuíba, você vai falar com... Não, você vai se dirigir com ele de uma maneira diferente. Se você vai falar com o governador de São Paulo, como é que a gente vai conversar? Imagine se fosse uma autoridade maior ainda. Nós precisamos entender que na hora que a gente começa a orar, o movimento acontece de maneira extraordinária. Eu tenho visto uma experiência que eu divido com a moça que trabalha comigo, que ela é cristã também. Eu falei, você viu, Grazi? Naqueles dias que a gente começou a orar, que eu comecei a orar, ela falou assim, é mesmo, tem uma rua que eu passo, que é uma rua assim, né? Ela é um pouco assim, uma ruinha um pouquinho bagunçada. O pessoal tem uns terrenos vazios no fundo, aí vem algumas pessoas, joga lixo, joga colchão velho, tem umas árvores que estavam entrando no meio da rua já, e quando você vai passar, aí um tem que dar passagem pro outro. Eu falei, Deus, vem abençoando essa rua. Já aconteceu uma outra vez assim. E você vai orando e daqui a pouco... Aí eu orei, aí tinha um galho atrapalhando. Eu falei, Deus, põe a tua mão, abençoa aqui. Deu vontade de eu parar um dia e ir lá tirar. Aí quando foi no outro dia, o outro galho tinha tirado também. O que eu preciso entender? Na hora que nós dirigimos a nossa oração para Deus, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Essa primeira palavra aqui, que está em Daniel, ele enfrentou um período de batalha. Tem oração que vai ser um período de batalha, mas eu tenho que entender que cada oração, as coisas vão acontecer. Existem coisas que quando nós estávamos lá embaixo, no salão lá embaixo, foi orado, foi profetizado, né? E
as coisas aconteceram. Levou um certo tempo para acontecer, levou mais de 13 anos, mas aconteceu. Falei assim, Deus de Israel, quando a gente vai conversar, a pessoa fala assim, nossa, a pessoa não era cristã, né? Falou assim, nossa, mas que coisa, o negócio aqui saiu para você de um jeito extraordinário. Eu falei assim, que coisa boa, Deus é bom. Mas não é, que tinha uma oração empenhada ali. Foi orado, a gente trazia documento e colocava no púlpito assim, né? Era mais alto, então a gente colocava lá e era orado, era declarado. Então o que eu preciso entender? Existem coisas que nós vamos pelejar mesmo, mas a partir do momento que aconteceu a oração, olha só, não tem demônio, não tem anjo, nem principado que vai impedir o amor de Deus. A oração é algo direto. Ela vai direto. Por exemplo, tem os dois pequenos, né? Então, a gente, hoje em dia, eles já estão em fase diferente. Eu tô guardando o Pedro, vai jogar bola de tarde, a Sossô vai pra escola, e a gente pode guardar? Não tem como guardar. O que a gente vai fazer? Senhor, protege ele. No meio, né, os meninos da idade dele, protege, Deus guarda, e Deus coloca a mão. Eu preciso entender uma coisa, quando eu comecei a orar, você começa a orar direto para o céu, é uma conexão direta. O que o anjo fala aqui? Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. A primeira palavra que ele começou a falar, ele passou um período de 21 dias aqui em jejum e oração, porque eram situações diferentes, existem batalhas na oração diferente, que nós vamos entender coisas diferentes. Irmãos, mas todo momento que nós entrarmos com o coração limpinho, eu falo com o coração limpinho, ó Deus, abençoa, quando a gente faz uma oração, mais ou menos assim, uma oração que muitas vezes vai trazer dano para outra pessoa, irmão, não vai nem subir, não vai nem chegar a oração. Por quê? Vai trazer dano. Ah, Deus, coloca a tua mão. Deus é bom. Imagine só uma pessoa, ela tá lá só pra gente entender uma oração. Peraí, vamos ler aqui, vai. Põe um Atos aí, filha, por favor. Atos 4, versículo 30. Enquanto os discípulos estavam enfrentando um desafio. Peraí que eu vou abrir aqui também, peraí. Atos 4, versículo 31. Então, os discípulos, eles estavam enfrentando um desafio, que depois que Jesus subiu aos céus, os principais da sinagoga queriam prender, queriam fazer um monte de coisa. Então, o que eu quero trazer para nós é a oração localizada aquilo. Eu estou passando um desafio. Eu preciso de pagar uma conta, resolver alguma questão com alguém. Aí eu vou orar para que Deus me dê um carro. Deus vai dar um carro, mas eu preciso entender que aquela situação precisa de uma atenção redobrada. No versículo 30 diz assim, ó: enquanto estende as tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo orado, ó, o que eles estavam... Deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ler o versículo 28 aqui, tá? Rapidinho, ó. Para fazerem tudo da tua mão, teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor... Ó, aí o Pedro estava falando. Ó, 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, o que havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não estavam olhando, a oração não era assim, ó, Deus, manda um raio lá, mata tudo eles que estão lutando contra a obra. Não. O que eu preciso entender? Eu entrar na oração que vai movimentar as coisas. O que eles falaram? Senhor, enquanto estende as tuas mãos para curar,
versículo 30. E que para que façam sinais, prodígios pelo teu nome, do teu santo filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que eu preciso entender diante de cada situação? Nós precisamos entender, Deus, como é que eu oro aqui? O Espírito Santo vai nos ensinar como orar. Porque existem batalhas que eu preciso saber como orar. Ah, Deus, se o Senhor tirasse eles daqui do caminho, se o Senhor levasse eles lá para outro lado, se fizesse tal coisa. Irmãos, o que eu preciso fazer? Mais ou menos assim. Para lá uma pessoa no trânsito. Vamos supor que aquele irmão que está lá no farol, ele é cristão. E de repente, tem um outro irmão que está dentro do carro, dois cristãos. Um está fora vendendo e o outro está dentro do carro. Aí aquele que está lá fora, ai Senhor, se parasse o trânsito aqui para mim vender meus negócios, que eu preciso pagar umas contas. Aí o que está lá dentro do carro fala assim, ah Deus, se esse trânsito andasse logo para eu chegar em casa. Não tem lá não tem, como é que faz isso? Eu preciso entender que tem um caminho para que eu entre direto lá no céu para falar com Deus. Por quê? Porque tem coisa que Deus vai movimentar. Enquanto nós estamos falando, nós estamos clamando, tem coisa que Deus vai movimentar, porque eu entendi. Sabe quando o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina todas as coisas? Irmão, tem oração que eu preciso saber o que fazer. O que eles estavam falando aqui? Senhor, não manda raio, não mata ninguém. Enche a nossa vida de poder, nos dá autoridade, abre os caminhos aqui, nos enche de... Irmão, eu preciso entender o que eu estou precisando, qual é a necessidade. Mas por quê? Porque vai direto com Deus. Às vezes, não vamos ficar enchendo linguiça com Deus. Vamos adorar a Deus. Deus, nós te adoramos, te louvamos. Deus, tem uma necessidade aqui. Deus, ó, esse povo aqui está querendo nos matar, estão querendo fazer... estão nos ameaçando. Senhor, coloca a tua mão, nos dá autoridade. O que eu preciso entender? Localiza qual é o problema, para que nós possamos entrar diretamente na presença de Deus. A primeira parte, oração batalha. Às vezes vai um dia que nós estamos orando, vai outro dia que nós estamos clamando, vai outra situação. Não teve lá com o Murilo? Uma hora... Ó, tá acontecendo tal coisa, e a gente estava aqui, orando. Ó, tá acontecendo tal coisa. E aí, de vez em quando, vinha um médico lá enviado não sei da onde, para dar uma palavra para acabar com a coisa mesmo. Mas enquanto a gente estava orando, Deus estava trabalhando, em nome de Jesus, e as coisas estão acontecendo. Eu preciso entender. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. O que eu preciso entender? Vai mudar? Vai na hora que você orar. Na hora que você localizar, vai mudar? Claro que vai mudar. Ah, mas Deus precisa... Deus faz tal coisa. Deus vai fazer. Tem coisa que se Deus não mudar, Ele vai mudar a minha mente para entender as coisas. Às vezes você está durante o dia, passa um desafio, aí Deus põe lá, oh Deus, abençoa aqui, Senhor. Eu não sei como é que resolve, oração clarinha, rapidinho com Deus ali. Deus... abençoa tal situação, eu não sei como é que resolve isso, Senhor. Aí daqui a pouco Deus faz um movimento lá. Ô fulano, ó, como é que resolve isso aqui? Não, faz isso assim, faz assado. Por quê? Porque Deus está ouvindo a nossa oração. Eu preciso entender que é uma conexão direta com o céu. O anjo falou aqui, ó, desde o primeiro dia que você começou a clamar, foi ouvida a sua oração. Irmão, em nome de Jesus, tem coisa que nós não podemos alcançar com as nossas mãos, mas pode ter certeza que a oração vai chegar na presença de Deus e vai movimentar o céu. Tem coisa que você fala assim, você está todo dia falando, Deus, cria um caminho, e a gente fazendo a parte, Deus, cria um caminho, Senhor, eu quero resolver isso. Deus, eu fui negligente, e tomei uma atitude indevida, mas eu quero arrumar as coisas. Senhor, cria um caminho, Deus, abençoa aqui, eu estou fazendo aqui a minha parte, Senhor, mas cria um caminho. Daqui a pouco Deus cria um caminho, porque está movimentando as coisas. Eu preciso entender, tem coisa que eu quero que aconteça, mas eu preciso lutar para que isso aconteça. O que o Davi falou? Ó, uma coisa pediu ao Senhor, e essa buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Ele falou com Deus, mas buscou para quê? Para aprender, para contemplar. Aí ele vai falar no versículo 5.
porque no dia da adversidade Ele me esconderá no tabernáculo, no lugar mais escondidinho lá, vai colocar os nossos pés sobre a rocha. Eu preciso lutar para estar na presença de Deus, nós precisamos lutar para estar na oração. Já prestou atenção quando a gente começa a orar? Quantas situações surgem quando a gente começa a orar? Por quê? Porque a oração é uma conexão direta com o céu. O anjo falou assim, ó, desde o primeiro dia, eu não sei o que pode acontecer, mas do momento que nós começamos a abrir a boca de maneira sincera, clarinha com Deus, as coisas acontecem. Vamos lá para o Samuel, em nome de Jesus, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus. No versículo 10, o subtítulo fala assim, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. No versículo 10, vamos lá. Diz assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que eu preciso entender? Às vezes eu posso estar passando outro jeito de orar, mas tudo está ligado no céu. A Ana, ela estava com amargura de alma. O que eu preciso entender? Pode doer a alma, pode doer o pé, o braço, pode doer o que for. Não é pela dor que nós vamos ser livres, mas é pela fé. Não tem muitas pessoas que estão lá no hospital? Não é pela dor que elas são salvas, mas é pela fé. Ó, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não importa qual seja a situação, eu preciso entender que eu vou resolver em Deus. Ela não podia ter filho. O que eu preciso entender? Alinhar a minha oração com o projeto que Deus tem em nome de Jesus. E automaticamente Deus vai nos dando direção. Às vezes você fala assim, Deus, está surgindo um tempo novo. Me dá direção aqui. Como é que eu vou proceder? Muitas vezes você pega vamos supor, né, o Flor, pega um serviço grande. Um serviço de uns 50 mil é grande? 100 mil é grande? 50 mil é grande. 50 mil é grande. Então pega um serviço de 50 mil. Aí fala assim, Deus, me dá a direção que eu vou fazer com isso que vai entrar. Porque até pra gente lidar com o que entra na nossa mão, a gente tem que saber, senão... Já viu pessoas que muitas vezes a pessoa que muitas vezes não tinha dinheiro nenhum. Aí surge lá uma herança, ou ela tem o dinheiro lá de alguma forma, de maneira honesta, um montão de dinheiro. Não sabe lidar, daqui a pouco perde tudo. Já viu história de gente que tinha um montão, daqui a pouco ficou pobre, sem nada, porque não sabia. O que eu preciso entender? Chega na presença de Deus com aquilo que vai encaixar com o projeto que Deus tem. Olha só, versículo 11. E votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignar... Agora entra aqui o diálogo com Deus. O que eu preciso entender? Ela queria que acontecesse algo, mas ela precisava consagrar aquilo que ela tinha na mão dela. O que ela tinha? Nada. Ela tinha a oração, a amargura de alma e crendo que Deus ia movimentar as coisas. A partir do momento que chegou na mão dela, ela teve a solução. Qual era o desafio dela? Ela não podia ter filho, porque a madre era cerrada. O que ela queria que acontecesse? Poder gerar filho. E o que ela fez? Deus, vou consagrar para o Senhor. Versículo 11. E votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição... Ó Deus, olha para mim. Olha para a minha aflição. Para a aflição da tua serva. E de mim te lembrares. E da tua serva não te esqueceres. Mas a
a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando, ó, outra situação, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção da sua boca. Irmãos, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que muitas vezes aquilo que Deus vai fazer requer um sacrifício da minha e da sua parte. E como que isso acontece? Na hora que nós estamos orando, às vezes você está orando, o Espírito Santo está ministrando uma palavra, está dando uma direção. Às vezes, enquanto nós estamos orando, Ele vai ministrando a palavra na nossa mente, nós entendemos a solução das coisas. Às vezes eu falo assim, Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Senhor, abre os caminhos, tal situação está acontecendo. Aí muitas vezes Deus coloca aquela situação na minha e na sua vida para que haja um clamor, mesmo com um clamor de alma, com a alma amargurada. No versículo 17, no 17, filha, coloca aí. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E depois ela passou, já não era triste mais, né? E já não era triste, já não estava amargurada. Sabe por quê? Não foi só porque o profeta que liberou uma palavra, mas foi porque ela recebeu a resposta de Deus. O que nós precisamos entender? A resposta que nós precisamos está em Deus. A oração vai subir direto para o céu. O clamor vai chegar direto na presença do Senhor. Às vezes ela estava aqui com amargura de alma, mas precisava clamar. Não adianta eu ficar chorando. O que vai chorar resolver? Não vai resolver nada. Mas se eu falar, Deus, ó, eu estou aqui, Senhor. Ó, tá acontecendo tal coisa. Eles estão ameaçando a gente, estão querendo matar nós aqui, porque nós estamos pregando a tua palavra. Senhor, varre eles do nosso caminho. Não, Senhor, nos enche de autoridade, porque lá na frente pode surgir outra situação. Senhor, abre os caminhos, nos dá o entendimento para lidar com a próxima situação que vai acontecer. E Deus abriu o caminho, colocou aqui. Ela ia de ano em ano buscar a Deus. Senhor, eu estou aqui, mas ó, eu estou aqui. Ela não estava pancada da cabeça. Ela estava com amargura de alma, mas sabia exatamente o que falar. Fala detalhadamente com Deus. Ó, ela falou assim, ó, e voltou um voto, Senhor, se benignamente atentar, Senhor, olha para a minha aflição. Outro pode estar passando por uma aflição, mas olha aqui para a minha. Aí ela falou assim, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, ó, Senhor, lembra de mim. Será que o Senhor esqueceu? Deus não esqueceu de nós, mas Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Fala com detalhes, não reserva a palavra com Deus. Às vezes nós vamos orar e fica com medo de falar com Deus. Não fala com Deus, declara, Deus, ó, Senhor, é assim, eu quero resolver assim, Senhor, me dá um caminho aqui. Aí ela vai falando, ó, e de mim te lembrares, da tua serva não te esquecer, e da tua serva deres um filho varão, darei por todos os dias da tua vida. Senhor, eu vou consagrar ele a ti. Mas ela foi detalhada ó, Senhor, lembra de mim, não esquece, ó, Deus, está doendo aqui, mas eu estou falando que está doendo, porque o Senhor pode mudar essa situação. Tem situação que está doendo, não tem ferida, não tem machucado. Um machucado aqui, ó. Mas esse aqui não tá doendo, mas pode ter machucado que eu não tô vendo fisicamente, às vezes dói. Ela, a outra esposa do Eucana ficava toda hora tirando um sarrinho dela. Ó, você não tem filho, eu tenho aqui um monte, ó. E todo dia tirando um sarro. Tem coisa que dói. E eu preciso entender que com dor ou sem dor nós vamos clamar a Deus. E Ele vai mudar as coisas. Às vezes você fala assim, Senhor, e agora? Né? E agora, como é que eu lido com isso? Aí o Espírito Santo falou assim, filho, fique em paz, vai dar tudo certo. Aí eu falei, Deus, esse tanto de conta aí, Senhor do céu, esse compromisso alto aí, vai dar certo, eu vou suprir cada centavo. E Deus supriu, vai treinando. Nós passamos hoje por outros tipos de situações e de maneira diferente, sim, mas Deus vai dando direção. Por quê? Teve um clamor, teve uma oração. Vamos lá no Josué. Josué 10, 12 e 14. Rapidinho. Ó. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu
os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Versículo 13, vamos lá. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro... eu vou ler o 14 para a gente entender uma coisa, tá? Não está escrito no livro de Jasper, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmão, o que eu preciso entender? Deus está ouvindo a nossa oração. Imagina só que coisa incrível. O cientista fala que, não sei se foi a rotação da Terra que parou, cientificamente falando, né? Mas teve um movimento espiritual, sobrenatural de Deus para ouvir a oração dele. O que eu preciso entender nessa parte aqui, irmão? Eu tenho muita coisa para falar com Deus, mas faz que nem o Jabes. Deus, dá caminho largo, abençoa aqui, oração clarinha. Ai, Senhor, a Ana ela estava já há muito tempo clamando, Senhor, detalhe, aqui. Senhor, eu não tenho iluminação aqui, Deus. Eu preciso de iluminação para continuar a guerra aqui, não dá. Eu preciso de... Deus, dá para ligar uns holofortes aqui? Não tinha holoforte naquela época, não tinha, né? Que nem um campo de futebol, né? O campo de futebol, o pessoal tá jogando lá 10 horas da noite e tá clarinho lá, porque tem uma iluminação. Qual que era a necessidade? Vai direto na necessidade. Deus, Senhor, eu tenho que chegar em tal lugar lá, tenho que encontrar com fulano, Senhor, abre os caminhos aqui. Não, mas de repente Deus traz o fulano aqui pertinho de mim e nós encontramos e dá certo. Por quê? Porque Ele pode fazer as coisas, mas eu preciso entender. Localiza o desafio. Onde está o desafio? Senhor, eu preciso que o sol pare, o sol precisa parar aqui, Deus. Agora, Senhor, Senhor, eu já orei, já falei, já fiz o voto, mas aqui eu preciso que o sol pare. Eu estou numa batalha aqui, Deus, para o sol para mim. Senhor, oração clarinha, fala. Deus é Pai, Ele é tão bom com a gente, tão misericordioso, que você fala assim, Deus, como é que eu resolvo isso? Oração clara. Deus, para esse sol, eu preciso que o Senhor pare o sol, Senhor. Eu preciso de luz aqui para continuar aqui. E quando a gente encontra o caminho, pode ter certeza que tem milagre, tem movimento acontecendo em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo na nossa vida porque eu preciso entender como é que eu oro. Senhor, Deus, toma aqui, né? Uma oração direta. Eu vou, e vai lá na frente. Lembra da sunamita? Como é que era a sunamita? Não sauda ninguém não. Você vai lá, não sauda ninguém pelo caminho, vai direto. Ela, hoje é dia, não, ela foi direto. Por quê? Porque a saudação demorava. E ela tinha um objetivo. Aí eu vou ficar enchendo linguiça, falando... Eu preciso entender de maneira clarinha o que está acontecendo para que eu possa dirigir a oração de maneira clara na presença de Deus e nós possamos ver o resultado. O que aconteceu aqui? Ele viu o resultado. As coisas aconteceram, o sol parou e ele continuou a batalha ali. E essa aqui não era nem uma batalha do povo de Israel, foi que ele estava ajudando a turma lá. O que nós precisamos entender? Ora de maneira clara, tem uma situação, localiza aquela situação, enxerga lá, o que está acontecendo? Olha, era mais ou menos assim, né? Né, Predioi? Predioi estava viajando, né, Predioi? Aí, estava lá, Senhor, dá graça aqui, Pai. Abençoa esse examinador. Como é que era? Assim, era essa? Abençoa o examinador. Ora aí. Eu vou pro exame agora, ora aí. Ora, era pro examinador? Ou era para dar? Dia da prova lá, né? Como é que foi? Fala aí, para nós. O que eu pedi, eu falei, Daniel, me ajuda aí, que eu fui nervosa. Não, depois, da outra vez que você conseguiu. Como é que foi? Na volante mesmo? Isso. No dia lá eu fui, tipo, Senhor, tá nas tuas mãos. Eu, por mim, acho que eu não consigo se não for a mão do Senhor. Porque a primeira vez eu fui aprovada por causa que só encostei lá, né?
Aí a segunda vez, eu já fazia quase um mês que eu não pegava no volante mais. Eu digo, eu marquei voo. E fui, cheguei lá e eu achei que eu nem lembrava, nem como ligava o carro. E graças a Deus deu tudo certo, já estou com a minha habilitação. Glória a Deus. O que eu preciso entender? Tem gente, a gente quando vai dirigir, você fala que você põe a culpa no, quando a gente não sabe, né? Você põe a culpa no tênis, não, esse sapato escorrega, é assim. Mas depois que pega o jeito, pegou o jeito. Mas tem hora que não tem jeito. Aqui eu precisava de uma intervenção sobrenatural. Deus, não dá para parar. Tem coisa que nós precisamos entender. O que ele fala lá no Salmos 18, 28, que ele nos ajuda a pular muralha, nos ajuda, nos dá força para vergar o arco de bronze. Isso quer dizer o quê? É Deus intervindo de maneira física naquilo que nós estamos fazendo. Se tem uma pessoa lá na frente que não precisa, nós dependemos de Deus e Ele vai ouvir a nossa oração. Deus nos fortalece aqui, dá sabedoria. Senhor, eu não sei nem como é que eu faço aqui, mas nós entendemos que Ele vai intervir naquilo para mudar a história. Intervenção de novo. Aqui no Êxodo 17:9. Vamos lá, corridinho aqui, corridinho. Ó. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Vamos, continua. 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Vamos, querida. Isso. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mais uma situação. Tem situação que de maneira física, essa parecida da Eugênia, nós precisamos ir lá e batalhar. Só que tem que ter uma cobertura espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou executar o que precisa executar de maneira física, mas vou manter as coisas na oração. Ah, mas tá facinho. Eu sei que você tem que fazer tal coisa. Eu tenho que fazer tal coisa. Mas nós vamos selar aquilo com a oração, para que as coisas aconteçam, senão não tem movimento. Então essa daqui é aquela situação que a batalha está em duas posições. Na parte física, que nós vamos ter que ir lá fazer, mas vai estar na parte espiritual também. Olha o versículo 14, o que Deus fala. Versículo 14. Ó, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Olha só. Por que Josué precisava saber disso? Porque tem coisa que eu e você precisamos saber que nós não vamos vencer com o nosso braço natural. O que acontecia? Ó, Moisés, você estava com a mão levantada. Ó, Moisés, Deus deu vitória para nós, aconteceu um monte de coisa. Ô, filho, para com isso, tem alguém orando, tem alguém clamando, por isso que o movimento está acontecendo. Ó, só tem essa metade aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Ah, irmão, ora por mim. Oh, irmão, quando você puder, tem alguém orando, algum clamor está subindo na presença de Deus, e nós precisamos entender da intercessão. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué. Ô Josué, vem cá. O que foi? Ó, sabe aquele dia lá? Aquele dia você não sabe. Enquanto você estava lá, o Arão contando para ele, na hora que Moisés baixava a mão, o Amaleque avançava. Na hora que Moisés levantava a mão, o Amaleque ia embora, tá? Vocês tinham vitória. A vitória está no mundo espiritual, em nome de Jesus. Tem coisa que nós vamos cumprir, mas está lá no mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Você lembra do Elias? Ô Acabe, é o seguinte, vai chover, estou escutando um barulho de chuva. Quem estava escutando era só ele, que Deus já tinha falado. Deus deu a oração para ele. Ó, escuta um ruído de chuva. Deus ministra aquilo que nós devemos orar. Eu estava lá, e a situação, né, já faz tempo, isso aqui já é bem conhecido, mas Deus, levaram o que é meu, Senhor. Uma Phaser novinha, 2012,
zerinho. Deus, Senhor, coloca a tua mão. E pedindo a Deus. A segunda vez, aí Deus marcou com oração. Falou assim, ô filho, ora por um policial cristão para pegar a sua moto. Irmão, Deus foi tão tremendo que naquele dia, presta atenção, Deus dá a oração, ora por essa situação aqui, e Ele dá, o Espírito Santo dá a oração. Quando eu comecei a orar, Deus começou a marcar aquilo, eu não parei mais. Quando eu chego lá na delegacia de Osasco, ele foi lá buscar a moto, aí começou a conversar comigo um pouquinho, falou, daqui a pouco nós volta. Aí ele falou assim, é o seguinte, só para resumir, eu tava querendo pegar a sua moto, alguém andando, mas aí eu peguei ela, eu queria pegar com alguém andando, porque ia dar receptação ou roubo, e eu queria pegar desse jeito. Mas teve uma hora que me deu um negócio que o meu companheiro que não entendeu, mas eu tive que pegar a sua moto. Então o que eu preciso entender? Curso direto com Deus na oração. Nós começou a clamar, o movimento acontece. O Elias, Elias, o que você escutou aí? Vai chover? Acabe, vai chover. O que ele foi fazer? Foi lá pro monte, colocar a cabeça nos joelhos lá e orar. Tem hora que não dá tempo de eu fazer outra coisa, de eu comer e beber que nem o Elias. Eu preciso orar. Ô menino, e aí? Tá vendo alguma coisa? Não, tem nada aqui, não tô vendo nada. Volta lá de novo. Foi 7 vezes, agora eu tô vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, Deus declarou, ouvia a oração daquele, tinha uma aliança, tinha um projeto ali. Ele estava no curso do projeto, mas ele precisava orar e tá clamando a Deus. Qual é a que se encaixou para você? Pega e não larga em nome de Jesus. Às vezes é a amargura de alma, às vezes é uma batalha, é uma oração direta, mas nós precisamos entender que tem uma conexão direta com o céu. Às vezes você fala assim, Deus, o Senhor guardou a minha vida e guardou aquilo que é meu. Por quê? Porque Deus deu a oração. O que eu preciso fazer? Imagina quantas lutas no hospital. Imagina quantas lutas dentro do quarto. E não tinha ninguém. E um quarto quente ainda pegando fogo. Que não tinha nem ventilação. Mas Deus tirou a gente de lá. Deus mudou a história, podia estar contando outra história, mas eu não sei contar outra história. Eu sei contar que lá dentro do quarto tem uma recompensa. Quando eu chego na presença de Deus, eu tenho um galardão, porque Ele é meu Pai. Eu vou entrar na presença dEle só para pedir, Não, eu vou entrar para adorar, mas eu estou entendendo que eu estou no mundo que tem demônios e principados, e por isso que eu preciso clamar, porque a minha oração vai ser ouvida desde o momento que nós começamos a clamar. Nós vamos buscar a presença de Deus e clamar. Essa oração é assim, direta. Essa situação é assim. Mas eu preciso entender que tem uma conexão direta com o céu. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus.